Por que será que você se sente incapaz? Sabe aquela sensação que todo mundo tem sucesso na vida, todo mundo já está estabilizado na vida e só você que fica para trás? E você carrega aquele peso achando que você é a única pessoa do mundo que não dá certo nessa vida e que nada anda. Hoje eu quero te falar uma coisa: não é só sobre falta de vontade. Muitas vezes são as crenças invisíveis. As crenças invisíveis, principalmente de quem tem o TDAH. E eu te digo mais, essas crenças invisíveis, elas podem estar te atrapalhando muito mais do que o próprio TDAH. Mas hoje você vai entender como que esse mecanismo funciona. Fica comigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jaque, do TDAH Consciente. Aqui eu ajudo pessoas que têm o TDAH a se entenderem de verdade. Eu ajudo você que tem TDAH a ter uma vida com mais clareza, com mais disposição. Então, se você quer informações de qualidade, já se inscreve aqui no meu canal e toca no sininho de notificações para você poder receber sempre um conteúdo de valor. Agora fala para mim, quais são os pensamentos e sentimentos que mais passam pela sua cabeça, pelo seu coração? Você sabia que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia? Agora você imagina uma pessoa que tem TDAH, né? Quanto que ela deve ter de pensamentos por dia? Mas sabe o que é o pior disso tudo? É que mais de 90% desses pensamentos, eles não passam pela nossa consciência. A gente nem sabe que a gente pensa isso, a gente nem se liga que a gente fica pensando em certas coisas. Por quê? Eles são pensamentos repetidos. Então, o que você pensou antes de ontem, mais de 90% você pensa ontem e que você está pensando hoje. E por que eu estou falando isso? É para você entender a importância dos nossos pensamentos, porque tudo que você repete, vai entrando no automático. E entrando no automático, isso vira uma crença sua, isso vira uma referência. E a partir desse pensamento, esse pensamento ele se torna realidade. Então você consegue imaginar a gravidade disso? E a importância de você entender esse mecanismo para você poder transformar a sua realidade, para você poder transformar a sua vida. Então, se faz sentido para você esse tipo de conteúdo, já deixa o like para você poder me ajudar a chegar para mais pessoas, para você poder me ajudar a levar mais consciência para as pessoas. Então, eu te falei que os nossos pensamentos eles criam a nossa realidade. Ok, e que nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. E de onde vem? Por exemplo, você provavelmente clicou nesse vídeo porque você acredita que você é incapaz. Então, eu já te falei que esse é um pensamento seu e que esse pensamento tornou realidade na sua vida. E por que será que você pensa que você é incapaz? Você já se fez essa pergunta? Alguém disse para você alguma vez que você não dava conta, que você era uma pessoa incapaz? Você lembra se foram os seus educadores, os seus cuidadores? Se você acredita nisso, eu quero te dizer agora que isso não é um fato, não é uma verdade. Por quê? Porque esse é só um pensamento que em algum momento ele foi programado aí dentro de você. Em alguma situação, você se sentiu uma pessoa incapaz. E aí, de tanto você ficar alimentando, você começou a acreditar que aquilo era verdade. Mas o que eu quero te dizer aqui nesse vídeo é que você pode reescrever a sua história. Você não precisa ficar alimentando.
esse pensamento, esse sentimento. Então, assim, por que nós sentimos o que nós sentimos, nós pensamos o que pensamos? Quando nós somos criança, nós estamos na fase de desenvolvimento. Então, essa é a fase mais importante da nossa vida, porque as informações, elas entram com muito mais facilidade. E aí, imagina uma criança, agora fazendo um link com o TDAH. Imagina uma criança que ela é super ativa, ela fala o tempo todo, ela pula o tempo todo, e aí chega algum adulto e fala para ela: "Nossa, você dá muito trabalho. Você não para quieto, eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta bagunça." Que a criança que o que a criança que está ouvindo essa informação, o que ela pode começar a pensar dela? Eu digo pode porque cada ser humano se comporta de uma forma, tem uma natureza. Então, para algumas crianças, essa fala pode afetar e muito, pode causar um trauma muito grande. Já para outras, a criança não está nem aí. Então, assim, vamos dizer que você foi essa criança que você ficou triste com essa fala. O que você vai começar a fazer para caber ali naquela caixinha, naquele sistema? A sua tendência é começar a ficar mais quieto, a pensar que, ou às vezes você pode até continuar sendo ativo daquela forma, porque você não consegue ali se segurar, mas ao mesmo tempo você vai ter aquele sentimento: nossa, eu atrapalho, eu dou trabalho para as pessoas. E esses sentimentos e esses pensamentos, eles vão ficar armazenados no seu inconsciente, porque você pensou várias vezes sobre aquilo, você sentiu várias vezes aquele sentimento. Ou nesse exemplo da incapacidade, em algum momento, ou você pode ter feito um desenho, por exemplo, e você não teve a validação que você esperava. Aí você começa a se achar incapaz de produzir algo na sua vida. E nós que temos TDAH, nós funcionamos de uma forma diferente. Segundo a Associação do TDAH, nós temos de 5 a 8% da população que tem o TDAH. Então, para pensar em uma criança, em uma sala de aula, por exemplo. Ela vai fazer parte de 5% daquela sala. Então, quer dizer, ela é diferente das 95% das outras crianças. E o que acontece? As outras pessoas, elas funcionam como um espelho para nós, quando a gente está formando a nossa identidade, a nossa personalidade. E aí você imagina uma criança que se sente totalmente diferente das outras. Ela vai ficar confusa, porque ela não vai, na maioria das vezes, ela não vai saber sobre o TDAH, ela não vai entender como ela funciona, e ela vai olhar para o outro e vai falar: nossa, eu sou uma pessoa estranha, eu sou uma pessoa diferente. Então, é por isso que eu digo que muitas vezes as nossas crenças, elas atrapalham muito mais do que o próprio TDAH. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Me conta aqui nos comentários quais são as crenças invisíveis que você tá começando a se dar conta que você tem porque como que você vai saber? Você vai saber com os resultados na sua vida. Então, como que você vê que o TDAH te atrapalha? Coloca aqui nos comentários, porque assim você também me dá a ideia de criar mais conteúdos. Porque quando eu estou falando de crenças invisíveis, eu estou falando desses pensamentos que estão tão enraizados, estão tão inconscientes e que você não percebe, mas só que eles estão governando a sua vida. E para você que quiser se aprofundar mais nesse assunto de crenças invisíveis do TDAH, eu criei o curso TDAH Consciente. Lá é um espaço para você conseguir entender muito das suas dores, você trazer a consciência e você poder funcionar de uma forma que funciona para você. O link ele vai estar aqui na descrição. Bom, e agora você deve estar se perguntando, né? Então, o que é que eu faço com isso? Eu já entendi que essa crença da incapacidade, ela é algo que ela pode ser mudada, ela pode ser melhorada. Eu entendi que é por eu me sentir uma pessoa diferente da maioria das pessoas. E tá, o que eu faço com isso? Ó, o primeiro passo é você ter consciência.
Porque assim, como que você vai mudar algo que você não tem consciência? E isso é o que você já está fazendo aqui. Você já entendeu que você acha que você é incapaz. Ok. Como você já entendeu que você tem essa crença, por exemplo, da incapacidade, o que que você vai parar de fazer? Você vai parar de alimentar. Esse é o segundo passo. Você vai parar de alimentar essa crença. Você vai contestar. E basta só no pensamento? Não, porque os nossos pensamentos, eles são muito rápidos. Você precisa ter uma ação, você precisa ter uma atitude. Então, o que que você pode fazer? Digamos que você se acha incapaz de ter um canal no YouTube. Você tem vontade de ter um canal, mas você se acha uma pessoa incapaz, porque você tem medo de gravar, você tem vergonha de gravar. Então, o que que você vai fazer? Você vai simplesmente ligar a câmera e falar algumas coisas. Porque você precisa mostrar para o seu cérebro que você não vai morrer se você fizer isso. Você precisa mostrar para o seu cérebro que está tudo bem você fazer uma gravação. Entende? Quando você tem essa atitude, você está criando novas conexões neurais. E você deixa de reforçar aquela primeira que você já tem. Então vamos lá. O segundo passo é você contestar. É você parar de ficar reforçando essas conexões neurais. Agora nós vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é você valorizar esses pequenos passos, esses passos que você está dando e que parece que, nossa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas é valorizar, porque se você não consegue valorizar as pequenas coisas, você também não vai conseguir valorizar as grandes. Às vezes a gente fica achando que nossa vida vai mudar de repente, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, e não é assim. Então, começa a criar essa conexão neural dentro de você, de valorizar as pequenas coisas. E você vai ver como que aos poucos a sua vida vai se transformando. Então, se foi você conseguir ligar a câmera e gravar um vídeo que você julga que não ficou legal, tá? Mas você deu um passo diferente do que você estava acostumado a dar. Então, valorize. E o quarto passo, você precisa começar a mudar a linguagem de você com você mesmo. O que que eu falei lá sobre os 50 a 70 mil pensamentos por dia? Para pensar, é muito pensamento. E essas conexões neurais, essas referências, elas vêm muito rápido quando você quer fazer algo na sua vida. Então você precisa começar a mudar a linguagem. Você não, né? Nós. Porque eu também me incluo nisso. A todo momento é um orar e vigiar na minha vida, depois que eu comecei a entender a força disso. Então, nós precisamos observar sempre quais são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, porque vai ser a partir daí que a gente vai começar a ter referências diferentes. E aí, em algum momento que você precisar agir, você vai conseguir agir diferente, porque você já não está mais naquele piloto automático. Vai ser fácil? Não. Por quê? Porque são anos condicionado a um certo pensamento, a um certo sentimento. E muitas vezes isso daí foi instalado lá na sua infância. Então é algo que é muito forte. Então precisa de muito, ou um impacto emocional muito forte, ou você precisa de muita repetição para você poder mudar essas conexões neurais. E por que que eu estou falando tanto dessa questão de mudar a linguagem interna? Quando nós não acreditamos em nós, a gente quer que o outro acredite. A gente precisa da validação do outro. A gente fica buscando relacionamento fora. Tudo para validar nós. Só que a forma como a gente se trata, a gente não trata as pessoas lá fora. Então a gente fica esperando que fora mude para a gente poder mudar. E não é assim. E como que você vai começar a ter essa mudança? É através da linguagem com você mesmo, através da misericórdia com você mesmo. Porque começa a reparar os seus pensamentos. A gente está o tempo todo se criticando, se faz alguma coisa para uma comida para uma pessoa.
já fala: "Ai, não sei não se tá bom", não consegue receber um elogio. Tudo isso por quê? Por conta das nossas referências. Por ter sido uma criança talvez diferente, ou uma criança mais ativa, enfim. E isso vão criando essas dores invisíveis. Agora me conta aqui nos comentários, quais são as dores que você vive? O que você está começando a perceber? O que é que está travando você no seu dia a dia? E se você quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like. Até o próximo vídeo.